Acho que já deu, né? Quase todo mundo entrar. E aí, gentes? Bom dia. Bom dia, gente. Sempre me responde. Bom dia, Bom dia. Dante. Aê, mais encontro. Bom dia. Aí, Ryan, já estão quase passados, viu? Só por responder. Deixa eu ver aqui quem tá aqui, viu, gente? Antes de começar. Alana tá. David tá. Franciele, não vi. Tá. Francisco tá aí, será? Tá também, o Leão. Gilcinho. Tá aí, Gilson. Gilson. Alô, Gilson. Não, né? Tá chegando. Bom dia, Franciele. Jesus. Gilson tá na chegada. Depois eu tiro a foto dele. Já tá aí. Carol para. Maria Caroline. Tá. Matheus Amorim. Será que ele apareceu? Olha, Matheus aí. Depois de 9 faltas. Otton. Guga tá aí. Guga Silva tá. Rayane também. Tô aqui. Beleza, Otton. Já vi aí. Você apareceu aqui no meu mosaico. Rodrigo tá aí. Tá. Bom dia, Carol. Rodrigo tá. Maiara. Não, né? José Maiara. Vitor. Vitor não tá aí não, né? Vitor. Aqui, ó. Tá de folga. Pronto, só não tem 2 pessoas. Ou 3, né? Mas Gilson deve aparecer aí já que ele sempre aparece, né? Se ele tenha tido algum problema. É isso, né, gente? Bom dia. Espero que estejam bem. Na medida do possível, né? As aulas online, 7 horas da manhã. Vamos começar hoje a falar sobre genética. Então, terminou lá. Lembrando que aqui a gente só vai ser pro. A gente está começando já o assunto da segunda unidade, certo? Para não ficar parado, né? E para não ficar muito muito assunto, para ficar só aquele resto de evolução mesmo, a gente vai começar a genética já para ir adiantando, né? Nossa vida. Quer dizer, aliás, a aula passada, sexta-feira, a gente já começou, né? Agora que eu lembrei. Sexta-feira passada, a gente começou a falar sobre. Falei um pouco sobre a história da hereditariedade, né? Então, a gente estudou um pouquinho da história da hereditariedade. Então, os conceitos básicos, né? Desde os filósofos gregos, né? A noção deles sobre. As noções deles sobre a herança de características, né? De como eles buscavam de forma lógica e racional tentar explicar como as heranças eram determinadas, até a gente foi vendo lá no decorrer do desenvolvimento científico, a gente foi vendo que várias contribuições foram sendo dadas, né, e se aproximando mais do que da realidade, né, de como as características são herdadas. A gente foi falando lá sobre a importância da descoberta dos gametas, né, dos gametas como esse fato físico, né, material,
de conexão entre as gerações e a herança de característica foi se dando propriamente dito, né, a partir desses princípios e dessas noções. Mas ali só foi uma introdução para então entender um pouquinho as ideias da Gênese, né, de Hipócrates, a ideia de Aristóteles, a ideia do pré-formismo, da epigênese, até até se seguindo, né, até a gente ter as noções lá da meiose, mitose, né, DNA, funcionamento dos genes, isso já no século XX. Né? Por convenção, né, a gente pode, geralmente se afirma, né, que a genética ela começou a existir, a genética como campo da ciência, propriamente dito, formalmente, né, ou seja, não pessoas elaborando sobre hereditariedade, isso ainda não era genética de forma formal, né, como campos da ciência, como campo dentro da biologia, a genética ela se formalizou a partir, ou seja, ela se começou a existir, né, como área da ciência, né, a partir dos anos de 1900, principalmente com o estudo desses três sujeitos que vocês estão vendo aí, que são três biólogos, né, o holandês que é o Hugo de Vries, né, um alemão que é o Karl Erich Correns e um austríaco que era esse Erich von, não sei pronunciar, mas esse último velhinho aqui de óculos, o Tschemark, não tenho a mínima ideia, em austríaco como é. Mas o Erich Tschemark, deve ser assim que pronuncia. Eles foram os três, vamos dizer assim, os três formuladores e formalizadores, né, do que seria do que seria a genética, né? Então, foi a partir deles que se formalizou a genética em si, né? Apesar de que eles não trabalhavam juntos, né? Mas eles com os seus estudos, eles também eram biólogos, né? Eles que estudavam a hereditariedade, eles mesmo sem trabalhar juntos, eles chegaram à mesma conclusão, as mesmas explicações, né, sobre a hereditariedade, né? Ou seja, há todas as noções de que existiam os genes, que os genes eram responsáveis pelas características, que os genes eles eram herdados a partir dos gametos, né, do DNA, dos cromossomos, igual proporção dos pais, né, a herança materna de DNA e a herança paterna, igual proporção, e, ou seja, todas as bases do que a gente chama da lei da segregação genética, né, que é o tema da aula de hoje, que a gente vai estudar, né, a lei da segregação genética. Então, eles, mesmo trabalhando em lugares diferentes, né, cada um no seu canto, com seus centros de pesquisa, eles acabaram chegando todos publicando trabalhos que chegavam às mesmas conclusões. Só que o que aconteceu? Eles, depois de um tempo que eles publicaram e revisitando, o que todo cientista faz? Quando você escreve algum artigo ou alguma coisa, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, né, em busca de outros artigos com tema similar ao seu, parecido com o seu, para você ver se o que você está publicando é alguma coisa muito inédita, né? Ou seja, se ninguém nunca pensou, formulou o que você está formulando, ou para ver as contribuições de outros cientistas naquele campo de pesquisa seu, ou seja, naquela área que você está pesquisando, e para você ver como é que o que eles já descobriram, né, contribui para o seu trabalho, e pode ver, ou seja, se seu trabalho corrobora, né, com o trabalho de outras pessoas, ou se você está descobrindo coisas diferentes, ou se o que as pessoas descobriram, você descobriu diferente, ou seja, você sempre faz uma pesquisa bibliográfica para poder se balizar, né, ou seja, né, para fazer um artigo, e às vezes a pessoa está inventando a roda e não está, né, na verdade só está perdendo tempo, né, você está fazendo pensar algumas pessoas na universidade, né, achando, não, se eu tivesse essa ideia fantástica, e quando isso não pesquisa, né? Mas às vezes quando vai pesquisar, tipo, aquele problema científico que a pessoa acha que descobriu, que é resolver, na verdade, é algo que já está solucionado, né? Então, o que aconteceu foi que eles, depois que publicaram, né? Mas a genética se formalizou a partir dos trabalhos dele, eles foram descobrir que aquilo que eles tinham chegado à conclusão, né? Não era um trabalho original, ou seja, que as pesquisas deles
já tinham, há 35 anos antes, já tinham chegado a essas mesmas conclusões que eles tinham chegado, só que eles não sabiam disso, né? Ou seja, eles fizeram os trabalhos deles e só descobriram que tinha um trabalho publicado 35 anos atrás, ou seja, em 1865, mais ou menos, né, por volta disso, que chegava às mesmas conclusões que eles chegaram, né? Ou seja, um trabalho bem, quase meia década antes, e já tinham chegado a essa conclusão que eles tinham chegado. E esse trabalho era justamente de um monge, né, agustiniano, que era o Gregor Mendel, né? Ou seja, ele já havia chegado às mesmas conclusões que eles tinham chegado sobre as leis fundamentais, né, que regem a herança biológica, ou seja, aquilo que eles, a noção da lei da segregação genética, as leis que regem a herança biológica, que foi o que eles tinham chegado à conclusão deles, já tinha sido descoberto 35 anos antes, e na época as pessoas não tinham entendido muito bem o trabalho do Mendel, do Gregor Mendel, né? E também foi na época lá dos debates sobre a evolução, né? Que foi ele publicou isso poucos anos depois do lançamento da Origem das Espécies de Darwin. Acabou que o trabalho dele acabou rolando e não deu em nada, né? As pessoas não deram muito bola, mas aí eles foi redescoberto. Nisso o Mendel já estava morto, né? Tinha mais de 15 anos que ele estava morto, né? Que ele tinha morrido. E aí esses sujeitos, quando esses cientistas, os três, né, o Correns, o De Vries, eles redescobriram os trabalhos de Mendel, eles não fizeram o que eles poderiam ter feito, né? Ter fingido que muitas pessoas fariam, né? Ter fingido que nunca descobriram esse trabalho do Mendel e ter pego todos os créditos para eles. Apesar de eles terem os créditos de serem os fundadores da genética, mas eles trouxeram à tona, depois que já vinham se discutindo bastante os trabalhos deles e que a comunidade científica vinha confirmando, né, as descobertas deles, eles retrouxeram esse trabalho do Mendel para mostrar que, na verdade, o Mendel ele já tinha chegado, que as conclusões que eles haviam chegado já tinham sido feitas, né, esses trabalhos já tinham sido resolvidos, esse problema já tinha sido resolvido 35 anos antes, né? E aí eles foram dar os créditos ao Gregor Mendel, né? Apesar de que eles terem já essa acreditação deles de serem os fundadores da genética, né? Mas aí eles foram e deram esse crédito ao Mendel pela resolução e pela descoberta, né, das leis fundamentais, né, que regem a herança biológica, que foram descobertas por ele, né? Então, o Mendel, ele fundamentou as bases da genética antes da genética existir, certo? Aquilo que a gente chama de genética mendeliana, é genética do Mendel, né? Mas antes não existia nem genética. Né? Então ele fundamentou todas as bases da genética, ele descobriu as principais leis que regem, né, a herança biológica, que regem a genética, antes mesmo da genética ser um campo científico. Então, ele nasceu em 1822, né, na Áustria, né? Na época não era Áustria, né? Mas era na verdade fazia parte da Áustria, né? Mas hoje em dia onde ele nasceu é anexado à República Tcheca, né? Eu não sei nem mais se é República Tcheca, por sinal. Então ele era um sujeito que queria estudar desde sempre, né? Ele queria estudar, né? Os pais deles eram agricultores, pobres, né? Então ele não podia para estudar, tinha que ter dinheiro nessa época, né? Você não tinha o direito ao acesso à educação para todos nessa época, né? Então, uma forma que ele buscou para ele conseguir estudar, para ele ter acesso à educação formal, foi ele entrando como chama de noviço, né? Quando o sujeito vai entrar no monastério, será que é isso? Eu se perguntar Manuel entende essas coisas. Então ele entrou no noviço, né? Eu acho que é essa palavra, noviço para no monastério, né, agustiniano, o monastério de São Tomás, né? E ele entrou justamente porque era uma forma dele conseguir estudar, né? Ou seja, uma forma dele conseguir estudar era ele virar monge.
já que no caso a igreja, né, no caso ele, o monastério, né, ia dar acesso à educação a ele para ele poder se formar se formar em monge, né? Ou seja, ele teria acesso à educação dessa forma, sem necessariamente sem ter que pagar, né? Já que custos eram da igreja, né? Então ele aprendeu, foi estudar e começou a aprender lá. Na época você estudava de tudo, né? Então, aprendia ciências agrárias, aí aprendia a fazer polinização artificial, para você poder fazer cruzamento entre plantas e ter plantas, formar plantas híbridas, né? Plantas com características mescladas de espécies diferentes. Eram coisas que ele já fazia muito do melhoramento vegetal, né? E aí, quando ele terminou a formação básica dele, ele virou professor em escola, aí dava aula de grego, matemática, enfim, aí ele foi fazendo, né, fez provas para se era universidade, né, mas faculdade em Viena, porque ele era professor substituto, né, ele só podia se efetivar se ele tivesse mais formações, né. E ele foi tentando, não conseguia, passava, aí reprovou, aí tentava de novo, aí foi estudar, aí depois ele não passou, ele foi estudar física, depois ele passou, além de física, ele se formou em cursos adicionais, que era matemática, química, zoologia, que é o estudo dos animais, botânica, que era o estudo das plantas, fisiologia vegetal, que era o estudo do funcionamento das plantas, né, do organismo, dos sistemas, né, e paleontologia, ou seja, ele estudou pra caramba e se formou em vários cursos, né, coisas bem diferentes. Por quê? Porque tem muitas vezes que tem muitas pessoas que acreditam, que dizem que a descoberta de Mendel foi descoberta ao acaso, né? Que ele estudava plantas, certo? E observando esses cruzamentos de plantas, ele tinha chegado às conclusões dele, mas na verdade ou seja, dizia que ele era um monge que estudava a planta, né? E de forma amadora, né? Só que na realidade ele tinha uma formação muito ampla, por sinal, né? Tipo, muito mais ampla do que, inclusive, hoje em dia a gente tem, né? Hoje em dia a gente tem uma tendência a ter formação específica, né? E há anos atrás as pessoas, a formação dela era muito mais ampla, né? Ou seja, você estudava várias coisas diferentes e se formava em várias coisas distintas, né? Hoje em dia a tendência das formações é empurrar você para especificidade, né? Então, o médico que sabe da artéria do dedinho do pé esquerdo, né? Aí se você perguntar do pé direito, aí ele fala, não, é melhor você procurar um especialista no pé direito. Hoje em dia, sim, isso vale para tudo, né? Tipo, você vai sempre afunilando, né? Então, que faz parte, né? Por exemplo, na minha formação, eu sempre fui mais para o campo da zoologia, ecologia, evolução, eram as coisas que eu estudava mais e me especializava, né? Aí, tipo, botânica, para eu dar aula de botânica, eu sempre tenho que me sentar, estudar para poder me relembrar das coisas, porque eu não lembro, né? Eu quero ter aula de zoologia, evolução, sem ficar tudo na minha cabeça, armazenado. Mas, por exemplo, botânica, que era uma coisa que eu não focava muito, não foi algo que eu optei por me especializar na minha formação. Depois da aula de botânica, no segundo ano eu tenho que sentar, dar uma estudadinha para relembrar das coisas que eu não lembro muito bem. A mesma coisa genética. Genética, eu sempre, às vezes, tem que se dar uma sentadinha para dar uma olhada, principalmente nas coisas mais específicas de genética, que faz parte da formação. Já a formação, quando vocês forem para a universidade, espero que todos vocês vão estudar, vocês vão ver que vocês vão pegar as coisas mais gerais, mas depois tem uma tendência de afunilar vocês para coisas mais específicas na área de que você escolher estudar, principalmente o pessoal que for para o campo da saúde, ciências da natureza, né, exatas, né, física, química, essas coisas, e da saúde, medicina, fisioterapia, né, você vai aprender as coisas. Alguém falou que fazer fisioterapia, acho que foi Raiane. Vai chegar uma hora que, por exemplo, vai chegar negócio de pesquisa, de monografia, de especialização, começa a afunilar. Né?
Ou seja, você não vira especialista em tudo, né? Você sempre vai empurrar para algum campo da área de atuação. Fiquei devagando agora, não foi? Enfim, isso tudo para dizer que ele estudava bastante e, e não à toa que ele chegou às conclusões que chegou. E, e quando ele ficou nesse monastério, depois de tudo que ele ficou nesse monastério, ele começou a estudar bastante, né? Então, ele focou os trabalhos dele na herança, para descobrir a herança de características. Ele utilizou plantas de ervilha, que é o piso sativo, né? E ele observava a transmissão da hereditária, né, de várias características. Ele selecionou várias características para estudar. Ele publicou o artigo que ele traz as conclusões dele, ele publicou em 1865, que é esse experimento com plantas híbridas. Foi esse trabalho dele que foi ignorado, né? Então, esse trabalho aqui, os experimentos com plantas híbridas, foi esse trabalho que o De Vries, o Corre e o Chemark, né, descobriram para ver que, na verdade, esse trabalho aqui, com plantas híbridas, eles já tinham... Foi aqui que eles viram que o Mendel tinha chegado às conclusões que eles, todos esses anos antes. Né? E até hoje, a gente vai estudar, basicamente, principalmente duas leis fundamentais de Mendel, que é a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. Até hoje elas são as bases dos estudos genéticos. Ou seja, principalmente quando a gente vai tratar do ensino de genética, né? A gente se baseia fundamentalmente nas duas leis de Mendel. Hoje em dia a gente sabe que tem uma série de heranças genéticas que não são necessariamente estabelecidas pela primeira e segunda lei de Mendel, né? Mas as leis deles até hoje são a base, né? Ou seja, foram descobrindo outras coisas, mas até hoje as leis deles são as bases da genética mesmo, das explicações, e principalmente para o ensino de genética, né? Então, como a gente viu até na aula de sexta-feira, a grande maioria dos biólogos e cientistas, né, da segunda metade do século XIX, né, lá dos anos de 1800, 1850, 1860, eles acreditavam bastante naquilo, né, que a hereditariedade ela se baseava na transmissão de entidades materiais, né? Não sabia na época que era o DNA, dos pais para os filhos, né? E eles admitiam que essa transmissão era feita através dos gametas, né? Então, através dos gametas aqui, essa entidade material hereditária era transmitida para os seus descendentes, né? Porque os gametas, eles são a única ligação física entre os pais e os filhos, né? Entre os pais e a concepção dos filhos. Então, o que o Mendel fez? O Mendel, partindo desse pressuposto de que os gametas tinham essa entidade material, ele descobriu que as características hereditárias, as características herdáveis, elas são herdadas segundo algumas regras bem definidas. Ou seja, a herança de características ela, não é aleatória. O que o Mendel foi descobrir foi que a herança de características, na realidade, ela... que foi? Levantaram a mão aí, vocês têm dúvida? Ou vocês estão descobrindo os botões? Não, acontece que Vitor Marcel tá falando que não tá conseguindo entrar, não. Então, passou de 7,5, ele só vai... Se ele ficar insistindo, ele talvez consiga. Mas a maneira que ele pode conseguir, ele vai ter que entrar em contato com o Neide. Porque vocês têm de 7 a 7,5 para entrar. Passou de 7,5, é bom ele diga para ele falar com o Neide que ela vai dar se a justificativa dele for plausível, né, para não entrar, ela vai dar um link para ele conseguir entrar. E agora, depois de 7,5, não entra mais não. Só entra via coordenação e direção. Avise ele aí. Beleza? Ele fala, ele entra em contato com o Neide que ela arranja um link para ele entrar. Então, fique sabendo agora, viu, gente? Você tem 7 a 7,5 para entrar. Depois de 7,5, você só entra passando ou por Luciano ou por Neide. Então, essa herança de característica ela não era aleatória, ou seja, os cientistas eles
até esse ponto, os biólogos, né, e outros cientistas tinham a noção de que a herança era via os gametas, né? O gameta era essa única entidade física, né, que era transmitida essa ligação, né? Mas nunca se pensava de que forma que essa herança se dava, né? Ou seja, existia uma regra para essa herança, existia uma proporção, porque essas características eram transmitidas para os seus descendentes, e foi isso que o Mendel foi desvendar, né? Ou seja, ele acabou descobrindo que existiam regras bem definidas para que a herança de características acontecesse, ocorresse, e ele foi justamente desvendar essas regras, né? E qual foi o material experimental que eu já falei até, que ele utilizou? Né? Ele foi utilizar essas plantas de ervilha para poder, ou seja, ele usou a ervilha como o objeto experimental dele, para ele desenvolver esse experimento dele sobre a hereditariedade, né? Então, como eu falei, ele estudou a ervilha, né, que é essa planta aí, chama de ervilha de cheiro, né, que é essa Pisum sativum, aí a espécie dela, e foi que ele decidiu estudar as plantas de ervilha, porque ele não foi estudar, sei lá, um pé de jaca, porque ele decidiu estudar com plantas de ervilha. As plantas de ervilha tinham algumas características que eram importantes para facilitar o trabalho dele, né, a velocidade do trabalho dele, e tinha algumas características delas, né, que facilitava a diminuição das variáveis de confusão que ele podia ter no trabalho dele. Né? Então, a primeira característica que era uma das características que era fundamentais é porque a planta de ervilha era muito fácil de cultivar, ou seja, era uma planta que era fácil de plantar. Então ele plantava ela com bastante facilidade, ou seja, ela não era uma planta que demandava muito trabalho para cultivar, certo? Então ela é uma planta de fácil cultivo. Então ele conseguia cultivar as plantinhas de ervilha com facilidade. E ele precisava cultivar muitas plantinhas de ervilha para o experimento dele dar certo, ou seja, ele precisava de muitas plantas. Outra característica que era importante é que as plantas de ervilha, elas tinham variedades que eram facilmente identificáveis, ou seja, que eram bem distintas. Né? Você olhava e conseguia saber que elas eram variáveis de ervilhas diferentes, né? Porque elas tinham características muito marcantes, essas plantas. As variáveis deles, que é como vocês podem ver aqui, que eu trouxe até aqui as características que ele estudou, mas aproveitei também, usei elas aqui para vocês verem como ele conseguia usar as características dessa planta para diferenciar suas variáveis. Ou seja, por exemplo, aqui na forma da semente, tinham plantas de ervilha que a semente era totalmente lisa, tinha plantas que a semente era ondulada, né, como se fosse rugosa, né? Ou seja, se você olhasse essas duas plantas só olhando a semente, você sabia que ela era de variáveis diferentes. Outras tinham que produziam a semente amarela, outras produziam a semente verde. Ou seja, só de você olhar, você via uma que era produzir amarela, outra que produzia semente verde. Então, nitidamente, você já conseguia só de olhar, ou seja, você não precisa, ele não precisava ir nos detalhes, ou seja, por exemplo, para identificar plantas na botânica, às vezes você tem que olhar os detalhes, você tem que olhar, pegar a flor, dissecar a flor, olhar a posição do ovário, a posição onde estão os óvulos, para você saber se aquela é de uma espécie diferente da outra, se é de uma variável diferente. Dissecar, praticamente dissecar a planta, olhar a estrutura das flores, os feixes da folha, as posições que as folhas ficam no caule. Vários detalhes a gente tem que olhar para a gente correr uma chave para identificar uma planta e diferenciar duas plantas, por exemplo. Nas de ervilha ele usou com facilidade porque elas têm essas variáveis que você batia o olho e você já sabia que uma era diferente da outra, sem precisar de muito foco nos detalhezinhos dela, né? Então você olhava, uma tinha semente verde e outra tinha semente amarela. Então você sabia, obviamente, que elas eram variantes diferentes. Uma tinha semente toda lisa, a outra tinha semente rugosa, né? Ondulada. Então você já sabia de cara que eram plantas diferentes. Por exemplo, umas tinham cor púrpura, né? Roxa, outras as flores eram brancas. Então você olhava a flor, sabia já que eram as duas, então uma era roxa, outra era branca, elas são variáveis diferentes. Isso e outras características, né? A vagem,
mais inflamada, mais inchadinha, outra mais constricta, mais murchinha, a cor da vagem, né, que é onde ficam as sementes, verde, amarela, a posição da flor, né, ou seja, algumas a flor ficava no topo da planta, outras as flores nasciam nas laterais da planta, e o comprimento do caule, né, tinham plantas que eram grandes, né, e tinham plantas que eram plantas anãs, que eram pequenininhas, então plantas com comprimento do caule longo e outras eram comprimento curtinho. Então, essas plantas de ervilha, ele conseguia distinguir com muita facilidade essas variáveis, né? Ou seja, essas variantes, né? Por que ele precisava fazer isso? Porque mais para frente a gente vai entender isso. Porque ele queria ver como as características elas podiam ser herdadas. Então, ele precisava de plantas que tinham características muito opostas para ele cruzar elas, para ele ver o que ia sair desse processo. O ciclo de vida das plantas ervilhas é um ciclo de vida curto, ou seja, você planta uma ervilha, ela, com pouco tempo ela cresce, nasce suas flores e ela já está pronta para se reproduzir. Então elas têm um ciclo de vida bastante curto. Então, não é que ela morre logo, né? É que quando você planta e ela cresce e está pronta para se reproduzir, ela faz esse processo de germinar e ficar pronta para o processo reprodutivo muito rápido. Então é por isso que a gente diz que ela tem um ciclo de vida curto. Ou seja, ela, do nascimento dela até ela estar viável reprodutivamente, é um período curto que se dá, né? Então essas plantinhas elas têm um ciclo de vida bastante curto. Então rapidamente ele conseguia novas plantas, né? Outro fator que é muito importante era ele conseguia com as plantas de ervilha descendentes férteis no cruzamento entre variantes diferentes. Lembra lá quem está falando quando está falando de biologia sobre espécies? Eu falei lá, quando você cruza espécies diferentes, pode nascer um descendente, mas geralmente esse descendente ele é infértil. Eu falei que isso é muito. Eu falei até na aula. Aí isso é muito válido para animais. Mas em plantas não. Plantas, às vezes você cruza plantas de espécies diferentes e surge um híbrido, né, que é esse organismo intermediário entre espécies diferentes, e esse híbrido é fértil, ou seja, ele consegue se reproduzir e deixar descendentes. Eu falei, em plantas isso é mais comum, em animais isso é muito raro. No caso da ervilha, isso é possível. Se você pegar duas plantas de variedades diferentes, podem ser espécies diferentes, ou raças diferentes, subespécies diferentes, e cruzar elas, e ela vai ter descendentes híbridos, e esses descendentes híbridos eles vão conseguir continuar se reproduzindo. Isso era fundamental para ele, porque o Mendel queria estudar o que ia acontecendo com as características ao longo de gerações. Então ele poderia cruzar uma planta de semente verde com a de semente amarela, que iria nascer um híbrido dessas duas plantas, e que esse híbrido ele conseguiria se reproduzir e ter seus descendentes, né? Então, essa característica era muito importante para o estudo dele. Então, ter plantas que tivesse o híbrido viável. No caso, a ervilha era possível fazer isso. Outra coisa que também era foi bastante importante é que as plantas de ervilha ele tinha uma facilidade para fazer a polinização artificial, ou seja, ele não precisava que algum animal viesse polinizar a planta. Né? Ele, com um pincelzinho, ele conseguia tirar o pólen da planta e colocar lá no gineceu da flor, ou seja, ele conseguia ele mesmo fazer a polinização manualmente. Né? Algumas plantas, pela estrutura da flor, não dá para fazer isso. A flor da ervilha dava para fazer isso. Então, ele conseguiria o quê? Ficar fazendo o cachorro aqui batendo na porta. Ficar fazendo a reprodução das plantas ele mesmo de forma artificial. Ele não ia precisar esperar que um ente da natureza viesse polinizar a planta. E outra coisa, quando ele fazia a polinização artificial, ele mantinha o controle sobre aquele processo reprodutivo. Seja, ele sabia que planta estava reproduzindo com qual planta, para que ele pudesse obter as respostas do experimento dele. Né? Então, ele sabia qual planta ele estava fecundando com qual planta. Né? Então, qual planta ele estava reproduzindo com qual e o que ele deveria esperar a partir daí. Né? Essa foi a quinta característica. Outra característica que era importante era que a flor da ervilha era hermafrodita, ou seja, na flor da ervilha você vai ter o androceu e o gineceu, ou seja, você vai ter a estrutura reprodutora masculina e a estrutura reprodutora feminina na mesma flor da mesma planta. E por que para ele era importante isso? Porque para ele
uma planta que fazia, que tinha os dois aparelhos reprodutores, ele poderia autofecundar aquela planta, ou seja, ele tirar o pólen dela e colocar, ou seja, tirar o pólen do androceu dela e colocar no gineceu da mesma planta, ou seja, ele podia autofecundar a planta. Por que ele queria autofecundar a planta? Porque para os experimentos dele era fundamental que ele conseguisse plantas que fossem 100% puras em suas características. Ou seja, ele queria, por exemplo, uma planta que tivesse semente amarela, mas que só produzisse semente amarela, que nunca produzisse semente verde. Então, ele queria uma planta verde que só produzisse sementes verdes, que nunca produzisse semente amarela. Ele queria uma planta anã que só produzisse plantas anãs, que nenhum dos descendentes dessa planta produzisse uma planta de tamanho normal. Por quê? Porque para ele entender, ele achava que para entender a hereditariedade e as leis que regem a hereditariedade, ele precisava que o objeto de experimento dele, que eram as plantas de ervilhas, elas fossem 100% puras em suas características, ou seja, ele precisava de plantas 100% puras em sua característica. Então, uma planta que era 100% pura por caráter, cor da semente, uma planta que fosse 100% pura para o caráter, tamanho da planta. Para quê? Para que não tivesse nenhum fator de confusão quando ele fosse realizar os cruzamentos dele. Ele precisava de planta 100% pura. E a característica da ervilha de se autofecundar era possível isso, porque acontecia, ele ficava autofecundando a mesma planta várias vezes, ele pegava uma plantinha lá de semente amarela, aí ele autofecundava ela. Aí quando ela produzia sementes dele, ela via lá, ela produzia 10 sementes amarelas e produzia 5 sementes verdes. Aí ele descartava essas 5 sementes verdes e plantava as amarelas. Aí elas brotavam, ele autofecundava essas plantas, elas produziam sementes delas. Aí quando produzia uma semente verde, ele descartava e plantava só sementes amarelas. Ele ia fazendo isso várias vezes, até que a planta só produzisse semente amarela. Aí ele conseguia a planta pura que ele queria. Então ele fazia isso para todos os caráteres, né? A planta não. Ele autofecundava ela produzia as sementes. Quando nasciam plantas grandes, né? Ele descartava elas e pegava só as anãs, autofecundava elas. E ia fazendo isso por várias gerações, até que no final ele só produzia plantas anãs. Então aí ele conseguia selecionar e o caráter puro, né? Certo? Então ele autofecundava as plantas para que elas fossem 100% puras na característica que ele queria estudar, que são essas características que estão aí na apresentação que vocês podem ver. E mais que isso, da autofecundação, é que essas plantas elas podiam também fazer a fecundação cruzada, ou seja, uma planta se reproduzir com outra planta, né? Então ela não se reproduz só com ela. Então ele autofecundava ela para ela ficar pura em suas características, mas se ele precisasse, e ele foi as bases do estudo dele, depois foi pegar plantas puras diferentes e cruzar elas para ver o que acontecia, ele podia fazer isso porque essas plantas elas possibilitavam a autofecundação, né? Então ele podia pegar uma planta pura de semente amarela e cruzar com uma planta pura de semente verde. Então, você pegar duas plantas puras, cruzar uma com a outra e ver o que acontecia. Essa era a base do estudo dele. Então era por isso que ele usou as ervilhas, ou seja, a ervilha não foi aleatório, eu gosto de ervilha, aqui tem umas ervilhas, eu vou estudar elas. Não, ele levou em consideração todas essas características para ele poder selecionar o objeto de estudo dele e o problema dele, que era a questão da hereditariedade. Então, a princípio, ele pegou mais de 34 variedades diferentes de ervilha, né? E aí ele foi selecionando as que mais convinham nas suas características, né? E ele acabou ficando com essas que tinham essas características aí, né? Necessariamente as características não estavam presentes na mesma planta, né? Mas ele pegou essas 7, acho que são 7, né? Eu não contei errado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele pegou essas 7 características, estou certo. Ele pegou essas 7 características para usar como nos experimentos dele. Então, ele foi replicando o experimento dele com essas várias características, porque ele nos professor, porque ele não escolheu só uma característica. Porque para o trabalho ficar robusto o suficiente, e as respostas dele ele ter dados suficientemente bons, ele fez esse mesmo experimento replicando nessas várias variáveis aí, para ver se ele, qual era o objetivo dele, e ver se ele encontrava a mesma resposta de herança de características em todos esses experimentos diferentes, né? Então, o que o Mendel fez? Então, ele
fez a autofecundação dessas plantas para conseguir plantas puras para cada uma dessas características. Então, ele foi fazendo lá essas autofecundações e conseguiu plantas puras para semente verde, plantas puras para semente amarela, plantas verdes para semente lisa, plantas puras para semente rugosa, plantas puras para tamanho da planta, plantas puras para flor roxa, plantas puras, púrpura, né? Plantas puras para semente, para as flores brancas. Então, ele conseguiu plantas que eram fazendo esse processo de autofecundação, ele conseguiu plantas puras para todas essas características. Né? Então, antes de iniciar cada um dos cruzamentos dele, né, o Mendel ele se certificava sempre de que ele estava trabalhando com plantas puras. Né? Então, ele observava que fazia as autofecundações, continuava fazendo, para ver se aquelas plantas só iam expressar aquela característica e não apareceria uma outra característica variante. Né? Então, ele ficava lá autofecundando, para até só amarela, só produzir semente amarela. Então, essas linhagens puras, que só produziam plantas idênticas entre si, né? Quando ele obteve elas, ele pôde iniciar o seu experimento propriamente dito, né? Então, no experimento do Mendel, ele vai chamar as plantas, as variedades puras, né? De geração parental, né? Que a gente chama de geração P. A geração parental geralmente é a geração das plantas e do organismo com a característica pura. Né? A descendência imediata desse cruzamento da geração pura era a que chama da geração F1, né? Que era a geração de indivíduos híbridos. E a segunda geração, que era fruto, que era filha da geração dos híbridos, a gente chama da geração F2. Né? Então vamos lá para ver o que o Mendel fez. Né? Então o que o Mendel decidiu fazer a partir daí? No momento que ele... Na apresentação, vocês estão conseguindo ler as informações que estão na imagem ou está pequeno? Me diga aí, para dar... Se precisar de um... Aumentar um pouquinho mais, Dante. Pronto, está pequeno, né? Uhum. Dá para ver ou desfocou? Não, dá para ver. Pronto, ótimo. Então, o que foi que o... Valeu, Jean. O que foi que o Mendel foi fazer no experimento dele? Então, ele foi pegar o que ele fez. Já que ele tinha obtido essas plantas... essas plantas 100% puras para suas características, ele... Jean, mas aí é aquele negócio, depois de 7h30 tem que falar com ele. Eu boto no Meet aí para ver, às vezes o Luciano vê. Que às vezes o Luciano vê, eu botei no Meet. Ah, tá. Mas vale para eles mandarem mensagem, porque o Luciano, se ele estiver dando aula, ele não vai ver. Sim. Ele fala para o pessoal mandar mensagem para a Neidia, que aí ela consegue o link, entendeu? E se o Luciano estiver dando aula, ele não vai ver, não. Aí é melhor avisar lá, para mandar ou ficar tentando, né? Porque o Luciano avisou a gente ontem que depois de 7h30 só vai conseguir entrar assim agora. Bom, voltando aqui. Então, o que foi que ele fez? Eita, ficou apagado. Então, o que ele fez? Depois que ele obteve essas plantas puras, né? O que ele fez? Ele foi pegar duas plantas que tinham variantes puras e cruzar entre si. Ou seja, de todas essas 7 características. Né? Então, aí está apresentando o quê? Ele pegou lá plantas puras de semente que só produziam semente amarela e cruzou com plantas puras que só produziam sementes verdes. Então, ele pegou duas variantes diferentes, que eram 100% puras, e cruzou essas plantas para ver o que acontecia. Então, ele pegou lá essa planta em amarela, 100% pura, e a verde, 100% pura. E o que é que eu... baixo aqui. E o que aconteceu? Quando ele fez esse cruzamento, a planta geração P, né? Então, a geração P é essa primeira aqui. Então, ele cruzou as plantas com sementes puras amarelas, e plantas com sementes puras verdes. Então, ele fez esse cruzamento entre essas plantas puras aqui na geração P. E o que aconteceu? A geração F1, que era a geração de híbridas, todas as plantas nasceram com a semente amarela. Então, o que ele observou? Ele percebeu que quando ele fez o cruzamento entre duas plantas que tinham características 100% puras, uma 100% pura amarela, que só produzia sementes amarelas, e cruzou com uma variante de sementes também puras, só que só produziam sementes verdes, quando ele fez o cruzamento entre essas duas plantas, que eram 100% puras, todas as sementes que eram produzidas na geração F1, todas as plantas que descendiam desse cruzamento, eram plantas que produziam sementes amarelas.
não aparecia nenhuma semente verde, nenhuma. Então, num cruzamento de uma planta 100% pura amarela com uma planta 100% pura verde, todas as plantas da geração F1, ou seja, todas as plantas híbridas, fruto, né, desse cruzamento, nasciam com caráter amarelo. Todas elas nasciam com semente amarela, sem exceção. Todas elas nasciam amarelas. Aí ele começou a ter os seus primeiros insights, né? Ou seja, Mendel, quando ele observou que os indivíduos híbridos, ou seja, vocês estão vendo aí, os indivíduos da geração F1, eram sempre iguais a um dos pais, ou seja, isso ele fez para a semente amarela, isso para a semente, forma da semente, né, lisa, rugosa, a cor da flor. Então ele percebeu daquelas 7 características, todas as vezes que ele fazia esse cruzamento de duas puras, na geração híbrida, na geração de F1, todas as plantas sempre herdavam a característica de um dos pais, nunca dos dois pais. Ou seja, elas não nasciam nem com as características mescladas, nasciam algumas com a característica de um e outras com as características dos outros. Todas elas nasciam sempre com a característica de um deles. Ou nasciam todos com a semente amarela, ou nasciam todos com a semente com o tamanho, porte da planta grande. Nunca nascia misturado. Sempre nascia, a geração inteira, 100% dos descendentes herdavam uma das características dos pais. Então, por exemplo, os híbridos originados do cruzamento de plantas altas com as anãs sempre nasciam altas. E sempre eram idênticas às plantas altas puras, né? Então, essas plantinhas de semente amarela, elas eram idênticas às plantas de semente amarela pura, né? Então, esse híbrido era idêntico ao genitor, né? E aí, o que ele fez? Isso foi a primeira coisa que ele começou a observar, né? Que um dos caráteres, um dos traços, né, de características, ele desaparecia na geração F1. Algo que ele fez em seguida, né? Essa já foi a primeira pulga no ouvido dele. O que ele fez? Não satisfeito, ele pegou o quê? Ele pegou essas plantas produzidas na geração F1, essas plantas híbridas, que tinham 100% da característica de um dos pais. O que ele fez? Ele autofecundou ela, como vocês podem ver aqui. Ele autofecundou ela. Então, na geração P, ele cruzou, né, fez a fecundação cruzada entre as plantas. Ele fez a fecundação cruzada entre as plantas de gerações de variantes diferentes, produziu esses híbridos que tinham a característica de um dos pais. É o que ele fez. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou autofecundar essas plantinhas híbridas. Então ele pegou o quê? Essas plantinhas F1, que eram todas 100% de semente amarela, e ele autofecundou elas, ou seja, ele cruzou elas com elas mesmas. E o que aconteceu? Quando ele fazia a autofecundação dessas plantas híbridas, que eram 100% delas eram de semente amarelas, ele produzia uma descendência que ele encontrava sementes amarelas, em sua maioria, mas apareciam as sementes verdes novamente. Ou seja, quando ele autofecundava esses híbridos aqui, apareciam sementes, voltavam a aparecer as sementes verdes que tinham desaparecido na geração F1. Então, na geração F1 não existiam sementes verdes, a semente era tudo amarela. Quando ele autofecundava F1, em F2, que é essa outra geração aqui, apareciam sementes amarelas e sementes verdes. Apareciam mais sementes amarelas do que sementes verdes, mas voltavam a aparecer sementes amarelas. Então aí ele começou a tirar suas primeiras conclusões. Então ele começou a concluir que nas plantas da geração F1, que é a geração de híbrido, o traço de um dos pais ficava em recesso, ou seja, se escondia, desaparecia. E era encoberto, ou seja, ele era encoberto, né, ele desaparecia, se escondia, e ele reaparecia novamente na geração F2. Então ele entendia que no cruzamento dessas plantas puras, um desses traços dos pais, no caso a cor da semente verde, entrava em recessos, ele desaparecia, ficava encoberto pela característica da semente amarela, mas quando você fazia a autofecundação dessa planta híbrida, né, geração F2, esse caráter ele reaparecia. Então, a partir desse cruzamento aí, o Mendel ele tirou a sua primeira conclusão. Ou seja, ele entendia que existiam diferentes tipos de traços, ou seja, diferentes tipos de características. Né?
Então, ele chamava o traço que desaparecia nas plantas híbridas, ele chamava de traço ou característica recessiva. Por que recessiva? Porque ela entrava em recesso. Ela desaparecia nessa geração de híbridos, ou seja, de organismos frutos do cruzamento entre plantas puras, com características diferentes. E o traço que se manifestava na planta híbrida, ele chamava de traço ou característica dominante. Então, para ele existiam características ou traços recessivos e características e traços dominantes. Então, no caso, por exemplo, da estrutura da planta, a planta alta era dominante, a planta baixa, o traço era recessivo. No caso da cor da semente, a cor de semente amarela era dominante, um traço dominante, e a cor de semente verde era recessivo. Então, ele observou isso, foi a primeira conclusão dele, que existiam características que entravam em recessão quando em sua geração de híbridos, certo? E quando essa geração se autofecundava, essa característica ela voltava a aparecer. Ou seja, ele percebeu que existiam características dominantes e características recessivas, e o que ele percebeu? Que por mais que um organismo ele não demonstrasse aquele traço recessivo, que era o caso das plantas híbridas, elas eram todas de semente amarela. Mas aquele traço ele estava presente nas plantas híbridas, já que ele transmitia essa característica para a geração F2. Ou seja, os descendentes deles herdavam essa característica dele. Então, essa característica recessiva ela estava presente na geração de híbrido, mas ela não se expressava porque o traço dominante se expressava com maior força quando estava presente com o recessivo. Certo? Então, essa foi a primeira conclusãozinha que ele chegou a partir desse experimento. Algumas pessoas que estudavam a hereditariedade, eles já haviam, antes de Mendel, eles já haviam percebido que em algumas gerações, algumas características sumiam. Ou seja, alguns traços desapareciam de uma geração e depois reapareciam na outra. Que era a história que diz, né? A gente fala até hoje muito isso. Se tiver gêmeos, os gêmeos pulam uma geração. É a mesma noção. E que era a partir desse senso comum, né? Que derivou dessa noção de genética, de que um traço ele desaparece numa geração e aparece na outra. Outras pessoas já tinham descoberto isso. Isso não foi nenhuma novidade. Mendel não descobriu nada de muito novo aí, né? Mas isso foi porque ele ter percebido isso ajudou na formulação dele. Qual foi o grande pulo que o Mendel fez? Quando ele fez esse cruzamento com mais de 5.000 plantas, ele percebeu que as plantas na geração F2, ou seja, quando a característica recessiva voltava a aparecer, ele fez, por exemplo, ele cruzou lá 6.000 plantas de semente verde e amarela, da cor da semente. O que ele percebeu? Ele percebeu que quando chegava na geração F2, ele via que sempre tinha mais sementes amarelas do caráter dominante do que do caráter recessivo. Outro. Só que o que ele percebeu? Ele percebeu que existia uma proporção. Ou seja, ele percebia o quê? Que quando ele fez lá o cruzamento, ele usou... por exemplo, ele conseguiu 8.000 sementes no final do cruzamento da autofecundação do híbrido. Ele percebia que nasciam sempre mais ou menos 6.000 amarelas e 2.000 verdes. E aí, quando ele foi fazendo isso para todas as características, por exemplo, aí ele foi lá fazer do tamanho da planta. Ele conseguiu lá, fez o cruzamento com 1.000 plantas. Aí ele percebeu que saíam 700, quase 800 plantas altas, 250, quase 300 plantas anãs. Quando ele fez isso para todas as características, faz esses cruzamentos, 8.000, 9.000 cruzamentos, descendentes que ele plantava, o que ele percebeu? Ele percebeu que todas as vezes a herança das características, ou seja, a proporção, por exemplo, entre sementes amarelas e sementes verdes, ela sempre seguia uma mesma proporção, que era uma proporção de 3:1. Ou seja, a cada 4 sementes que eram produzidas, sempre saíam 3 amarelas e 1 verde. Então, quando ele fez lá plantou as 8.000 sementes que nasceram do cruzamento de F2, ele percebia isso, que nasciam sempre a mesma proporção. Então, para essas 7 características que ele estudava, quando chegava em F2, a proporção era sempre a mesma. Ou seja, eram para cada
três dominantes, ou seja, para cada três plantas que nasciam com o traço dominante, nascia uma com o traço recessivo. Então, a grande descoberta de Mendel aí foi justamente descobrir que existia uma proporção que era quantificável, ou seja, que ele percebeu que a herança de características ela era herdada em uma proporção que ela poderia ser quantificada, ou seja, ela poderia ser expressa matematicamente. Então você conseguia saber quantas daqueles indivíduos, você poderia supor quantos daqueles indivíduos iam nascer de um determinado cruzamento com uma característica ou com outra. Então ele quantificou, ou seja, ele conseguiu colocar em números. O que ninguém tinha feito até agora foi isso. Ele conseguiu colocar em números a proporção em que os indivíduos iam nascer com cada característica. Então ele conseguia estimar e ele conseguia... como é que é uma palavra subindo na minha cabeça? Ele poderia, não era adivinhar, era... perdi a palavra na cabeça. Mas ele conseguiria supor quantas plantas iam nascer, ou seja, ele pegasse lá, agora ele sabia, né, se ele fizesse cruzamento e fosse, saísse lá 10 mil filhotes, ele sabia que daqueles 10 mil filhotes, a cada 4 filhotinhos, 3 iam nascer com um traço dominante e um com traço recessivo, certo? Então ele conseguiu quantificar isso. E esse foi o grande mistério, porque quando ele conseguiu quantificar isso, ele percebeu, ele descobriu o quê? Ele acabou descobrindo que existia uma regra para a herança das características. Então ele desvendou uma regra, ele percebeu que existia uma lei que regia de que forma as características eram herdadas e elas eram transmitidas ao longo das gerações. Então, quando ele chegou nessa proporção, ou seja, quando ele chegou nesses valores, nessa proporção de 3 para 1, ele percebeu que existia ali uma regra, uma lei que estabelecia de que forma as características eram herdárias, né? Então ele foi trazendo algumas noções para ele poder explicar, por exemplo, o desaparecimento do cara. Então, só para não acelerar. Então ele percebeu essa proporção aí. Mas aí ele não sabe como é que ele ia explicar. Até agora eu não expliquei para vocês, nem ele tinha explicado. Tá, tudo bem. Ele percebeu que em F2 existia essa proporção que era 5, ou seja, sempre acontecia essa proporção. 3 com traço dominante para 1 com traço recessivo. Tudo bem. Isso aí tu entendeu a parte da contagem matemática. Ele saiu contando lá e ele viu que sempre seguia essa regrinha de 3 para 1. Mas o que explicava, por exemplo, que na geração F1 do híbrido, o que explicava que o que acontecia com o caráter recessivo, né? Ou seja, com o traço recessivo. O que acontecia? Porque ele desaparecia e depois ele reaparecia. De onde saía isso, né? Então, a partir dessa ideia dele das proporções, né? Ele foi explicar, a partir daí ele foi explicar onde foi parar esse traço recessivo na geração híbrida, na geração F1, né? Para onde foi parar essas plantinhas verdes? O que aconteceu com os caracteres recessivos? Então, o Mendel, ele propôs que, para cada característica hereditária, no caso, o que seria essa característica hereditária? Cor da semente. Então, cor da semente é amarela, cor da semente é verde. Então, ele achava que para cada característica hereditária, ou seja, cada característica hereditária que existe, ela é determinada por 2 fatores. Né? Então, ele entendia assim, que para determinar a característica amarela, você tinha 2 fatores que determinavam essa característica amarela. Para determinar a característica verde, você tinha 2 fatores que determinavam as características. Então, ele entendia que as características hereditárias eram determinadas por 2 fatores. Certo? E esses 2 fatores, eles eram herdados em igual proporção, ou seja, igual quantidade, do pai e da mãe. Então, você vai herdar... então, para a característica da semente verde, você vai herdar um fator do seu pai, um fator da mãe. Então, essa planta híbrida, ela herdou um fator da planta pura amarela e um fator da planta pura verde. Certo? Então, ele entendia que para cada característica hereditária, para cada característica de herança biológica, você vai ter 2 fatores que vão determinar aquela característica. Então, existem 2 fatores que determinam a característica. 2 fatores vão determinar a cor da semente amarela. 2 fatores vão determinar a cor da semente verde.
E de onde saem esses dois fatores? Eles são herdados de forma igual dos pais. Então, no caso dos pais da planta. Então, um fator vem do pai e um fator vem da mãe. Quando esses dois fatores se combinam, eles vão determinar uma característica, certo? Os fatores, esses dois fatores, eles se separam, ou seja, cada par desse fator, então eu falei, dois fatores determinam uma característica. Esses fatores, eles se separam, certo? Eles se segregam, se separam, quando os indivíduos produzem os gametas. Então veja lá que a gente já tinha dito que os gametas era a estrutura material que ligava as gerações diferentes. Falei isso no começo da aula. Então eu entendi que esses dois fatores, eles se separavam na formação dos gametas. Então lá quando a planta foi produzir o grão de pólen, ela tem os dois fatores, e lá esses dois fatores se separavam na formação dos gametas. Então os fatores, eles se segregavam, se separavam na formação dos gametas. Um fator ia para um gameta, o outro fator ia para o outro gameta. Lembre lá que os gametas ele tem metade do número de cromossomos da gente. A gente já falou sobre isso. Certo? Então, quando os indivíduos eles são puros, eles sempre produzem gametas iguais. Certo? Se o indivíduo for híbrido, ele vai produzir gametas com fatores diferentes. Ou seja, metade dos gametas ele vai ter um fator e metade dos gametas vão carregar o outro fator. Certo? Então, são essas ideias aí. Então, era assim que ele explicava o que acontecia com a plantinha lá na geração F1. Ela tinha um fator. Lembra que são dois fatores para determinar uma característica. Se ela é fruto do cruzamento de plantas puras, e plantas puras sempre produzem o mesmo tipo de gameta, então significa dizer que ela tinha um fator da planta amarela e um fator da planta verde. E por que todas elas eram amarelas? Porque o traço dominante, ele se sobressaía, ou seja, ele silenciava, ele não silenciava, né? Ele fazia com que o recessivo entrasse em recessão. Certo? Então, como vocês podem observar aqui pela apresentaçãozinha. Então, a Mendel deduzia a parte dos resultados, e com muita imaginação, óbvio, que características hereditárias são herdadas por pares de fatores, herdados dos pais e da mãe na mesma proporção. Segunda coisinha, tais fatores se separam na formação dos gametas, cada gameta tem, portanto, apenas um fator hereditário de cada característica. 3. Indivíduos de linhagem puras produzem todos os seus gametas iguais, ao passo que os híbridos produzirão dois tipos distintos, também da mesma proporção. E 4. Um alelo dominante, um alelo é dominante sobre o outro na determinação do fenótipo, que é o fenótipo é a característica que aparece, né? Então, essas deduções que ele tirou aqui, ele produziu aquilo que a gente chama da primeira lei de Mendel, a lei da segregação. Cada característica hereditária é determinada por um par de fatores. Hoje em dia a gente chama esses fatores de genes. Ele não sabia dos genes, mas ele descobriu o funcionamento dos genes, que ele chamava de fatores ou alelos. E estes, na formação dos gametas, são separados, e dessa forma, pai e mãe transmitem apenas um para cada descendente. Né? Essa lei aqui ela só se aplica a um gene por vez. E essa outra coisinha aqui, ignora aqui embaixo, que a gente vai ver depois. Então, o que foi que ele fez? Então, ele percebeu o quê? Que plantas... Aí, o que ele fez? Ele disse que ele falou que eram esses dois fatores que iam determinar essas características, certo? Então, o que ele fez? Ele determinou que as plantinhas que têm o caráter dominante, que no caso era verde, que ele já tinha descoberto, e aí ele falou lá, são dois fatores, né? Então, cada fator ele utilizou uma letrinha para determinar esse fator. Né? Então, as letrinhas maiúsculas eram os fatores dominantes. E as letrinhas minúsculas, a mesma letrinha, representavam os fatores recessivos. Né? Como ele já tinha descoberto que a amarela era dominante, então ele botou aqui amarelo, azão maiúsculo, para a plantinha amarela. Essa planta aqui da geração P era pura, então ela só tinha... os dois fatores eram dominantes, e a plantinha verde pura, os dois fatores eram recessivos, certo? Então, a plantinha amarela pura aqui é azão, azão, e a plantinha azinho, azinho. Era como ele usou essas letrinhas para demonstrar esses fatores. Então, para ele diferenciar os fatores, ele representava com letra maiúscula os fatores dominantes, e ele representava com letra minúscula os fatores recessivos, né?
Então, veja lá como ele falou aqui na regrinha dele aqui na imagem. Então, as plantas puras, tanto amarela e verde, quando produzir os seus gametas, são essas bolinhas brancas aqui, vão sempre produzir gametas iguais. Ó. Então, quando tiver a segregação, a separação aqui desses fatores, ela vai produzir metade com azão, metade com azão. A mesma coisa verde aqui. Ó. Quando ela segregar aqui para formar seus gametas, ela vai produzir semente gametazinho e gametazinho, né? Porque são todos iguais. Então, o que acontece? Por que todas as plantas na geração F1 nasceram amarelas? Porque elas receberam um gametazão e um gametazinho, certo? Então, veja lá, o que o Mendel falou? Na presença de um fator dominante, o fator recessivo não expressa suas características. Então, por que todas as plantas da geração F1 eram amarelas? Porque elas tinham um fator para a cor da semente amarelo, dominante, e um recessivo. Então, o recessivo ele só se expressa quando ele está em dose dupla, né? Ou seja, quando os dois fatores são recessivos. Então, um fator recessivo na presença de um dominante, ele não expressa sua característica. Então, aqui, olha, todas as sementes em F1 eram amarelas porque todas elas tinham herdado um fator dominante. Certo? Então, a gente parou aqui. Quando esses gametas aqui, quando ele foi fazer a autofecundação dessa geração aqui, essa planta aqui, ela, na segregação independente dos fatores, ela vai produzir seus gametas que vão se separar. Metade dos gametas que ela produzir vão carregar o fator dominante e metade vai carregar o fator recessivo. 50% dos gametas dela vão ter fator dominante, 50% dos gametas delas vão ter o fator recessivo. Então ela vai produzir aqui meio a meio. Metade dos gametas com azinho, metade dos gametas com azão. Aí o que acontece? Ela fez a autofecundação. Então ela foi autofecundar esses gametas. Então, quando um gametazão encontrou um gametazão, ele produziu sementes azão-azão, iguais às genitoras aqui. Quando ele fecundou um gameta azão com azinho, então um grão de pólen azão com grão de pólen, um grão de pólen azão com um óvulo azinho, azão-azinho. Um óvulo azinho com azão com grão de pólen azinho, azinho-azão. Amarelo também, veja, tem um fator dominante amarelo. Quando ele pegou aqui um grão de pólen com azinho, com um óvulo azinho, saíram sementes, os dois fatores, azinho e azinho nasceu verde. Então, nascia essa proporção aqui. Então, na geração F2, nascia uma planta para cada 4. Uma nascia igual à pura dominante. 2 nasciam iguais à híbrida, com a característica dominante, por isso que eram 3. E uma nascia igual ao genitor recessivo. Por isso que voltava a ter essas plantinhas, voltavam aqui a ser amarelas, né? E aí, gente? Deu para entender? Azinho, azão. Do azinho fica azão e azinho. Deu. Puxei agora, não foi? Olha, vocês precisam entender isso para entender genética até o fim. Me respondam se vocês entenderam. Se sim ou se não, porque isso aqui é a base da base da base da base da base. Passa um resuminho antes de passar para a próxima. Responde no chat. Ótimo. O resumo é justamente esse aqui. Aqui, esse aqui que está aqui em azul. Né? Aqui foram as coisas que ele foi interpretando, né? Que existem as características hereditárias são determinadas por pares de fatores. São 2 fatores. Ou seja, esses 2 o que ele está chamando de fator aí é o que a gente chama de... O que ele chama de fator é o gene, certo? Então ele acabou descobrindo como os genes funcionavam, você sabia o que era o gene. Então, cada gene tem 2 alelos. Os genes, eles atuam em par, certo? Quase todos os genes, não todos, né? Mas quase todos os genes eles vão atuar em pares, certo? Para determinar uma característica. Então, para uma planta nascer amarela, ela precisa dos 2 fatores, precisa desses 2 fatores, né, desses genes, esses 2 fatores que vão determinar essa cor. Então, sempre vão ser 2 fatores que determinam uma característica. Então, uma planta alta, vão ser 2 fatores que vão determinar que ela seja alta.
uma planta pequena, 2 fatores que vão determinar. Então, ele percebeu que sempre são 2 fatores que determinam uma característica. Esses 2 fatores é que eles chamam aqui do A, certo? Então, o fator A, certo? Por que ele botou fatores maiúsculos e fatores minúsculos? Porque ele viu que existiam características que são dominantes e características que são recessivas, ou seja, características recessivas desapareciam na presença de uma característica, na presença de um fator dominante. Então ele percebeu que, para explicar isso, por exemplo, não poderia ser um único fator para determinar as características. Porque se fosse um único fator, não explicaria como na geração F1 nasceu todo mundo amarelo, certo? Se eles herdam as características das duas plantas, né, da verde e amarela, se fosse só um fator que explicasse a cor da semente, não faria sentido, né? Porque o que é que ia acontecer com o fator verde que reapareceu em F2? Ou seja, a planta de F1 ela tinha que ter dentro dela o fator que determinava a característica verde, por mais que ela não se expressava. Então, para ele, logicamente e matematicamente, isso só se explicaria se a gente dissesse que esses fatores eles são em dupla, certo? Então, são 2 fatores. Aí ele determinou que com letra maiúscula a gente escreve o fator dominante e com letra minúscula a gente escreveria o fator recessivo, certo? Então, cada planta, para suas características, teria esses 2 fatores. Então, a planta amarela teria os 2 caracteres aqui para explicar a cor dela, e a verde teria esses 2 caracteres. Por que essa planta aqui é azão? Porque ela é pura. Ou seja, ele autofecundou tantas vezes as sementes amarelas que ele queria obter isso, era que ela tivesse os fatores puros. A mesma coisa com a verdinha aqui. O que ele percebeu? O que foi que ele propôs? Que quando essas plantas iam formar os gametas, o óvulo e o grão de pólen dela, esses fatores aqui que eram em dupla, eles se segregariam, ou seja, eles se dividiriam em 2. Que é o que que tem aqui, ó. Veja aqui nessa imagem para ver se facilita. Aqui tem essa aqui, a geração F1, azinha. Ela vai produzir os gametas dela em igual proporção. Ou seja, ela tem os fatores azinho. Quando ela for formar os gametas dela, ela vai produzir aqui 50% dos óvulos vão ter azão, já que ela lembre que ela é hermafrodita, né? Ela tem um masculino e feminino. 50% dos óvulos dela vão ser azão, 50% dos óvulos dela vão ser azinho, que vai se dividir em igual proporção, vai dividir na metade. Como ela também produz o pólen, né, que é o gâmeta masculino, 50% do grão de pólen, metade vai carregar o fator azão e metade vai carregar o fator azinho, certo? Então era a única forma que ele tinha para explicar como a verde voltava aqui. As características elas são determinadas por pares de fatores, que são o que a gente chama dos alelos, certo? Hoje em dia, né? Então ele descobriu que são os genes, a atuação dos genes antes de descobrir o que são os genes, certo? Então o que aconteceu aqui? Quando ele fez a autofecundação F1, veja aqui, ele vai seguindo as setinhas coloridas aí que vocês estão vendo. Então ele vai sempre juntar, as setinhas rosas são os óvulos, né? E as setinhas azuis são o grão de pólen, que é o gameta masculino. Então vou aqui nesse primeiro aqui. Quando pegou aqui, olha, o óvulo azão se combinou com um grão de pólen azão, aqui ele formou uma geração azão. O óvulo azão se fecundou, tem 50% de chance. Com o grão de pólen azinho, formou um indivíduo azinho. Agora, bora aqui para o segundo conjunto de óvulos. Óvulos azinho. O azinho se combinou com o grão de pólen azão, formou um indivíduo azinho. E outro gameta azinho se combinou com o grão de pólen azinho. Então, ele formou aqui uma planta azinha. Aí ficou verde, 25%, um quarto, a verde. Metade azinho amarelo e um quarto também 25% azão. Então nascendo sempre essa proporção, 3 amarelos, 3 com características dominantes para uma com característica recessiva. Essa é o que ele chama da lei da segregação dos fatores, certo? Os fatores que condicionam uma característica se separam na formação dos gametas em igual quantidade, veja aí que está vendo na imagem, e são puros para cada fator. Ou seja, isso é a primeira lei de Mendel, certo? Então, era dessa forma que ele vinha explicar toda essa proporcionalidade aí. Melhorou ou piorou?
Pode ter piorado. Não, eu entendi. Deu pra entender. Deu para entender? Pessoas, em nome de tudo que vocês acreditam, vocês entenderam esse experimento de Mendel aí? Entenderam por que existem os fatores dominantes, os recessivos, por que os recessivos desaparecem? Vocês entenderam por que existe essa proporção 3:1 no final? Essa proporção aí da primeira lei de Mendel? Você entendeu a lógica da formação dos gametas? Eles se separam em igual proporção, que a gente herda metade desses fatores do nosso pai, metade desses fatores da nossa mãe, que os fatores recessivos só se expressam em dose dupla, ou seja, você tem que ter os dois fatores recessivos, que os fatores dominantes, basta ter um dos fatores dominantes para a característica dominante se expressar. Vocês entenderam isso? Porque isso é a base de tudo. Vocês têm que entender essa lógica para poder seguir em frente. Vou dar 5 minutos para vocês pensarem e me darem uma resposta se vocês entenderem. Quem não responder, eu vou tirar 6 pontos. Então, deu pra entender. Ainda mais que a gente já, como é que fala? A gente estudou o começo disso lá no nono ano? Isso Nono ano, no nono ano. vou chutar nono ano. É A isso gente no... teve um Primeiro começo ano. disso no nono ano. E, tipo assim, vai ter o vídeo no YouTube depois pra reassistir. Então, se não entendeu mesmo, tem um vídeo no YouTube. Mas a gente que já entendeu no nono ano, pegou o jeito, vai lembrar uma hora. Vai voltar na cabeça tudo direitinho. E é, né? Que vídeo é esse que vocês vão ver no YouTube? Mais prática, não sei quando é que sai, não. Acho O que seu, gravou claramente, hoje, né? vou ver Amanhã eu de acho que eles estão novo. postando. Ah, ele posta essa aula de novo, né? Eita, minha filha, devagar, por Ryan, favor. Ryan, se estivesse aqui perto, ele O ficava um grito da burro. peste. Aí ele pega essa aula e reposta, né? Ah, não sabia. É, Sim, ele tá mas foi gravando, pra vai você repostar no acordar, YouTube. gente. Eu tava calada. Tá certo. 5 minutinhos aí, viu, gente? Eu preciso beber uma água, porque minha garganta já tá...
Pronto? Já vi agora que está chegando perto do fim já. Qual é o resumo da ópera dos fundamentos básicos da hereditariedade, que foi estabelecida nesse início do século XX, século passado, não é isso? Que pode ser. Qual é o resumo? E que a gente pode resumir daquilo que foi tirado do Mendel e depois, quando se descobriu os genes, o DNA que se complementou o que ele havia afirmado. Né? Então, os filhos, eles herdam dos pais suas instruções genéticas, né? Que são os genes. Né? Então, os filhos herdam dos pais os genes, que era o que Mendel chamava de fatores, né? Os genes. Né? Então, os filhos herdam dos pais os genes, que a partir desses genes é que a gente desenvolve nossas características. Né? Então, os pais transmitem para os seus filhos os genes, que são a partir desses genes que suas características são desenvolvidas. Né? Os genes, e como é que os genes passam dos pais para os filhos? A partir dos gametas. Então, a partir do espermatozoide e do óvulo, é que a gente chega aos filhos os genes que foram transmitidos pelos pais. Né? Certo? Ok. Não. Cada gameta vai conter um conjunto completo de genes, né? um genoma típico da espécie, né? Então, o gameta feminino vai ter um conjunto e o gameta masculino vai ter um conjunto. Metade do conjunto total vai estar no óvulo, metade do conjunto total vai estar no espermatozoide, certo? Os genes, eles ocorrem em pares, em cada indivíduo. Ou seja, em cada indivíduo, os genes, ou seja, aquela partezinha do DNA, aquele fator que vai determinar uma característica, uma função do nosso corpo, eles ocorrem em pares, certo? Por que eles atuam em pares? Porque quando vai ter a combinação dos gametas, metade vai ter que vir da mãe e metade vir do pai. Não, se fosse um, não teria como ser, né? Não teria como ser. Então, esses genes eles vão se formar a partir da confusão entre esses gametas. Então, os genes eles ocorrem em pares em cada um dos indivíduos. Então, cada um de nós, as características são determinadas, vão ser determinadas por pares de genes, que vão se originar na fusão dos gametas, né, do espermatozoide e do óvulo, a partir do processo de fecundação. Então, os genes eles vão ocorrer em pares nos indivíduos, que esses genes vão se formar no indivíduo a partir da fusão entre o espermatozoide e o óvulo, que vão trazer um conjunto genômico, né, no processo de fecundação. As duas versões de cada gene, uma que a gente recebe do nosso pai e uma que a gente recebe da nossa mãe, a gente chama de alelos, certo? Então, esse azão, aí, veja aqui na plantinha aqui, azão. Né? Então, um azinho ela recebeu do pai e um azinho ela recebeu da mãe. Então, cada azinho desse, a gente chama de alelo. Azinho é o gene, que vai determinar aqui a cor dela, certo? E cada letrinha é um alelo do gene, certo? Então, azão é um alelo, azinho é outro alelo. Quando você pega esses pares de alelos, você forma um gene, certo? E esses alelos, eles podem ser dominantes, quando eles se expressam no gene em doses simples, ou seja, basta aparecer um alelo dominante, que é a característica dominante vai se expressar, e você tem os alelos recessivos, né, que é o azinho. O azinho ele só se expressa em dose dupla, ou seja, os dois alelos do gene precisam ser recessivos para a característica recessiva se expressar. Certo? Deu para entender até aí, né? Em nome de Jesus, Maria e José. Entenderam isso, né? Simplesinho. A câmera tá congelando, infelizmente. Certo? Sexta-feira a gente volta. Deu sim, né, Jesus? Sexta-feira a gente volta a falar isso. Sexta-feira eu vou trazer a gente vai fazer alguns exemplos de cruzamento genético. E aí, quando eu for mostrando, exercitando os cruzamentos genéticos, aí eu vou repetindo esses conceitos, aí eu acho que vai ficando mais fácil. E como vocês forem fazendo na prática, vocês forem tentando fazer na prática, eu acho que vai fixando melhor na cabeça da gente. Certo? Mas tem mais alguns conceitos que a gente vai vendo aí. Então, na próxima aula, sexta-feira, nós vamos fazer exemplos de cruzamentos genéticos, para a gente, aprender como fazer os cruzamentos, e 2, para a gente ir reforçando esses conceitos e entendendo um pouquinho da formação desses gametas. Certo?
Beleza de Creuza. Então, é isso aí. Descanse um pouquinho aí. Certo? Certo. Certo, vou comer. Vá comer com uma filha. Fui, galerinha. Até. Vitor não conseguiu entrar, não, né? Coitado, deve ter desistido. Agora no videogame. Falou, galera. Até sexta-feira. Falou, Matheus. Valeu, Dante. Valeu, gente. Você é foda. Falou, Jean. Falou, Franci, Rayane, Otton e Gilcinho.